Boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa conversa com o professor Luiz Pacheco. Hoje vamos falar de Internet das Coisas, IoT, Internet of Things. O Luiz trouxe para a gente aqui, numa linguagem super simples de entender, o que é Internet das Coisas, exemplos de produtos que são baseados nessa tecnologia, e hoje vamos entender. É isso, Luiz? É isso aí. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que estamos assistindo. Ou bom dia, boa noite, seja a hora que você for assistir isso posteriormente. Vamos ver o que é essa internet das coisas, de onde surgiu e o que tem ao nosso redor, que às vezes a gente nem se dá conta que faz parte dessa tecnologia de internet das coisas. A internet das coisas parece que é um tema novo, né, que a gente está ouvindo falar muito recentemente, deve ser aí uma tecnologia nova, né, mas, na verdade, ela é do século passado, olha só, o século passado parece tanto tempo já, né? Mas ela surgiu, a primeira vez que falou-se, né, esse termo internet das coisas foi em 1999. Essencialmente, é um dispositivo eletrônico que pode se comunicar com outros dispositivos por meio de uma conexão sem fio. Então, você tem aí a internet, né, numa conexão sem fio, seja uma rede interna, Wi-Fi, seja uma rede pública de telefonia que aceite dados, né, e os dispositivos que tenham, então, uma aplicação e, ao mesmo tempo, uma capacidade de comunicação, são dispositivos considerados de internet das coisas, ou IoT. Então, ele se conecta na rede mundial e, ao mesmo tempo, tem lá a sua atuação local, trocando dados, recebendo e enviando informações, né? Partindo desse princípio, e pela utilização que nós temos hoje, né, da internet, a forma como ela está presente em todos os lugares, não só nas grandes cidades, nas pequenas cidades também, até no campo, né, nós temos aí muitas aplicações de internet em várias localidades pelo mundo todo, ficou então muito mais popular também a utilização de dispositivos como esse, né? Então, acho que para a gente ilustrar bem quais são as aplicações e onde ele está, né, que a gente talvez não esteja enxergando, a gente pode começar a compartilhar então as imagens. Então, nós temos aqui à esquerda algumas imagens, né, alguns desenhos de aparelhos que estão aí no nosso dia a dia, como relógios, smartwatches, né, que são capazes de medir uma série de características do nosso corpo, como batimentos cardíacos, temperatura, e pulseiras que também fazem essa mesma medição, né, que são capazes de medir. E à direita nós podemos ver uma imagem de um atleta utilizando um top, né, que não é uma peça de decoração, não é uma vestimenta, e sim a forma de fixar uma correia, né, que está ali no peito do jogador, que tem então também toda a telemetria sobre o desempenho desse jogador. É por isso que os jogadores de futebol agora estão jogando de top? Exatamente. Ah, menino! O Luiz é utilidade Exatamente. pública. Eu nunca assisto futebol, e outro dia eu estava assistindo, eles tiram a camisa e estão de top. Eu falei, mas gente, que mundo é esse? Agora os homens estão usando top, é por isso. Então, obrigada. Que coisa mais estranha, né? Mas é exatamente isso. Real. Então, nós temos aí aplicações que, nesse caso dos jogadores de futebol, elas medem não apenas características do próprio atleta, né, como batimentos cardíacos, pressão, sudorese, essas coisas, mas mede também o posicionamento do atleta. Então, depois os mapas, com GPS, exatamente. Então, depois fornece uma série de relatórios que diz o quanto o jogador se movimentou, se ele ficou mais na lateral esquerda, na lateral direita, no centro, quantas vezes ele foi para um ataque, quantas vezes ele retornou para ajudar a defesa, ou se ele ficou parado, só vendo a coisa acontecer. 100% monitorados, né? 100% monitorados, né? E dá para perceber, então, pelas funções corporais também, qual o momento que o atleta está cansado. Se você tiver um acelerômetro, dá para saber se o atleta está tomando muita pancada, né? Se ele tem choques com outros jogadores que acabam prejudicando o seu desempenho. Então, tudo isso, você imagina ali um painel, né, de telemetria, onde você recebe ali as informações e os alertas, né? Imagina, você tem ali 11 atletas em campo para cuidar, né? Você tem lá 11 atletas sendo monitorados e vai acendendo a luzinha amarela ou vermelha sem que você precise ter uma pessoa olhando individualmente para cada um,
né? Ô Luiz, tá ficando difícil de mentir nesse mundo, né? Tá ficando, né, cada vez mais difícil. Tem que viver na real. Exatamente. Então, assim, isso a gente falou aqui de futebol, né, porque talvez seja um esporte mais popular aqui no Brasil, mas isso se aplica em vários esportes pelo mundo, tá? O pessoal da NBA, pessoal de futebol americano, de outros rugby e outros esportes por aí já utilizam também bastante esse tipo de coisa. E serve então para acompanhar o desempenho do jogador, tanto para o bem dele, né, para poupá-lo aí para as próximas partidas, campeonatos, etc., mas também para verificar qual é o desempenho dele e servir como apoio tático, né, para os técnicos saberem como que está o desempenho dos jogadores dentro do espaço que eles têm que ocupar ali durante a partida. Então, essa é a primeira leva aí, né, de aparelhos IoT, então todos eles podem, né, se conectar aí com redes, o Wi-Fi, redes sem fio, e passar as informações, então, para um sistema de controle ou de armazenamento de informações. Esse óculos que tá aí, qual que é a... O óculos aqui é mais na linha do óculos que o Google tentou lançar lá e acabou não vingando, né, pelo menos até o momento. Tem outros óculos também que estão... Eu lembro que uma vez eu atendi, até acho que é o Lucas, será que era você? O Lucas que faz a edição dos nossos vídeos, que ele tinha um óculos que tinha um botãozinho que tirava foto e já publicava, se não me engano, no Snapchat. Era ligado com as redes sociais, e aí tudo que ele via ali, ele conseguia dar um print. Legal. E a gente tem aí, né, aquela ideia da Google, tem da Apple também, tem de outras empresas que querem fazer, então, dispositivos em que você consegue enxergar pela própria lente, né, do óculos, dispositivos ou aplicações que você esteja observando, e através dos movimentos oculares você faz, então, a moção do mouse ou escolhe ali alternativas e coisas assim, somente com a forma como você está deslocando os seus olhos. Aquela coisa de você olhar alguém e conseguir buscar o perfil social da pessoa e já ler, né? Esquecer o nome, você já acha o nome ali, já sabe onde ela trabalha, de onde você conhece. Essa também é uma aplicação interessante, né? É bem Black Mirror mesmo. Mas, assim, são dispositivos pessoais, né? Ou vestíveis, ou wearables, né? Como a gente chama, que são uma série de aplicações que você pode colocar, então, dentro de coisas que estão próximas ao nosso corpo, né? Sejam roupas, ou sejam apetrechos, ou coisas que a gente coloca mesmo, né? E aí pode entrar nessa linha botão de pânico, ou monitoramento de várias coisas, né? Que podem fazer parte dessa leva, tá? Bem, ampliando um pouquinho, né, a atuação, ou ficando um pouco mais distante dos nossos corpos, né, a próxima imagem mostra dispositivos que estão presentes já no dia a dia das nossas casas, né? Então, nós temos aí os nossos assistentes pessoais, né, no formato de caixinhas de som, mas que são também conectados à sua rede Wi-Fi, e por meio de uma aplicação de inteligência artificial, ele é capaz de responder algumas coisas que você faz ali, as perguntas, ou até mesmo de programar o funcionamento de outros dispositivos, né? Então, você pode ali dizer para o seu assistente pessoal, para ele programar o alarme, para ele te dizer como é que está o tempo lá fora, para ele perguntar quais são as notícias, coisas desse tipo, para ele tocar uma música, né? E ele faz, então, ali o que você determinar com esse tipo de dispositivo que já está bastante acessível, né, em termos de preço, de oportunidades ou marcas diferentes que oferecem isso para nós. É cada vez mais comum, então, aí você ter nas residências dispositivos desse tipo, e são dispositivos de IoT também. Na próxima, pode falar. Não, eu ia perguntar se eu mudava de... Deixa eu fazer uma pergunta, desculpa, Luiz, mas você vai... Acho que sobre a Alexa ainda. Eu tenho a minha aqui, mas ela é só... a gente só conversa, né? Ela não faz coisas para mim. Como é que está no Brasil? Eu não sei se você vai falar mais para frente sobre isso, mas como é que está a coisa da ligação da Alexa com os equipamentos da casa? Perfeito. Então, a gente pode passar para o próximo slide. No próximo slide, a gente tem ali, nas duas imagens da direita, né, uma luz
sendo controlada por um smartphone. Então, essa luz, ela é uma luz que tem também uma conexão com a internet. Você faz lá a instalação, configura ela no seu aparelho, e por meio do aparelho você troca, então, a intensidade da luz, a cor da luz, tem ali o seu controle total. E esses aparelhos, essas lâmpadas, né, já são conectáveis aos dispositivos do tipo Google, o Nest ou Alexa, e você, então, consegue do dispositivo pedir para acender a luz, pedir para acender a luz na cor vermelha, pedir para na intensidade tal, enfim, ela passa a ser um dispositivo já controlado remotamente pela sua própria caixinha de som. Você faz o pedido via voz, né? A mesma coisa do celular, mas em vez de você digitar, você pede para a caixinha e ela acende a luz, liga o ar-condicionado, desce persiana. Exatamente. Então, essa leva de dispositivos que está surgindo agora, né, ele vem já com esse selo, né, compatível com Alexa, compatível com o Google, e aí você pode, então, dar os comandos diretamente, ele faz a interpretação da mesma forma que ele faria para outras coisas, né, de previsão do tempo, ligar alarme ou qualquer coisa assim, traduz isso digitalmente pela própria rede, e já identificou o aparelho, né, previamente, já está presente ali naquela rede local, o dispositivo, e ele sabe, então, para onde mandar a informação e fazer, então, o comando, o controle daquele dispositivo. Isso parece, eu me lembro as primeiras vezes que eu vi isso, né, eu ouvi falar disso, eu falava, quem precisa disso, né? Cara, assim, vai lá e acende a luz. Mas eu tive, quando eu fucei, eu teve um escritório aqui no Brasil, era um escritório de 2 andares, era uma casa, e a gente devia ter, eu acho que a gente tinha uns 16 monitores espalhados. Cada monitor, atrás do monitor, tinha um mini Mac com uma série de arquivos que a gente podia acessar, porque a gente fazia as visitas guiadas lá usando os monitores que eram todos touch, né? Então você ia buscando o arquivo, ia mostrando, e aí esses monitores ficavam pregados na parede, alguns eram para vitrine, né? Voltados para o lado de fora. Era uma casa todinha de vidro com persiana rolon, e tinha o ar-condicionado em cima e embaixo e tal, e dava um trabalho ligar tudo, e aí tinha as lâmpadas também, que tinham as cores todas, e aí eu lembro que quando eu entrei para trabalhar no escritório, a gente não tinha Alexa, não tinha comando por voz, mas a gente tinha tudo automatizado no iPad, então a gente tinha cenários, era abertura, abrir loja, fechar loja, tour da universidade, porque a gente tinha um auditório redondo, que tinha uma iluminação super bonita em volta dele, a gente apagava tudo e deixava só o auditório ligado, e aí eram, sei lá, se a gente fosse mexer em cada um dos monitores, teve uma época que deu pau no tablet, e a gente precisava fazer à mão, levava uns 15, 20 minutos para ligar tudo, achar todos os arquivos, e antes... chegou, pegava o tablet, entrava, desligava o alarme, pegava o tablet, abria loja, subia a persiana, acendia as luzes corretas, ligava todos os monitores nos arquivos corretos e dava sempre certo. Quando alguém ia ligar, quando quebrou, pegava o vídeo errado, esquecia uma televisão, esquecia uma lâmpada, aquela ambientação não ficava. Então, até para fins corporativos, né? É muito legal de você, se você tem franquias que tem que ter a mesma composição da cor da lâmpada e os mesmos cenários, é uma forma de você replicar perfeitamente em cada uma das lojas exatamente o mesmo cenário, né? Parece, a impressão que eu tinha assim, que esse é um luxo que, para quê, né? Mas para casa talvez seja um luxo, mas para o ambiente corporativo é uma super ferramenta. Sem dúvida, eu acho que mesmo para casa tem suas utilidades, né? Claro que na casa a gente tem a questão de segurança também, então de fazer parecer que tem um movimento na casa, né? De luzes acesas, mas aquela coisa que não é a luz acesa durante o dia, né? Então a luz acende só de noite. Então você cria, né, a possibilidade de uma programação em que ela segue um roteiro de utilização como se tivesse alguém presente naquela casa, né, e aí evita aí provavelmente algum
sinistro, algum problema, né? Mas mesmo a questão de conforto, né? Você pode programar coisas que são do seu conforto, que às vezes você só se dá conta quando, não vou dizer que é tarde demais, mas, por exemplo, se começa a esfriar o tempo, né? Chegou uma frente fria, começou a esfriar. Você está lá trabalhando em algum lugar, não está se dando conta de como está o clima lá fora, daqui a pouco você começa a sentir frio, você vai ver a temperatura caiu 10 graus, e você não ligou o seu sistema de calefação, e da hora que você sentir o frio e ligar o seu sistema de calefação, vai demorar mais 1 hora para ele fazer o ambiente ficar bom. Então não seria legal se ele já tivesse essa capacidade de, com um sensor, prever que a temperatura está caindo e já, dentro de um determinado parâmetro programado, já ligar o seu sistema de calefação para que você nem chegasse a sentir frio, né, e você já tem isso automaticamente. Quando chega a noite, né, os nossos celulares, os nossos dispositivos têm uma tal de luz noturna, que ao invés de ser mais puxado para o branco, é mais puxado para o amarelo, né, que é uma luz mais amena, uma luz que dá um conforto maior para a visualização, e que serviria para a gente começar a fazer a transição da vigília para o nosso sono, né, para que a gente não tenha assim, uma ruptura de ficar vendo a telinha do celular naquela cor forte, daqui a pouco desliga o celular e tenta dormir, né, você tem ali um impacto ainda visual. Então isso poderia ser programado também para você mudar a ambientação da sua casa para luzes mais tranquilas, ou de uma coloração que fosse mais adequada para você começar a embalar o seu sono, né, para que você tivesse uma qualidade de sono melhor. Então, isso pode ser colocado também como um item de conforto para a sua casa, né? Isso só falando de luzes, tá? Só para explicar aqui, essa imagem da Ponte Estaiada, que está aqui na esquerda, né, aqui em São Paulo, ela tem todo o controle de iluminação também por lâmpadas LED, que são controladas remotamente, tá? Então, você pode controlar remotamente. É um dispositivo de IoT também, né, já que é um dispositivo eletrônico e está conectado remotamente, todo o controle da luz, a programação, então épocas diferentes, ela tem cores diferentes, né, motivos diferentes, tudo isso é feito por programação remota. Tá? Então, mais uma coisa que está aqui do nosso lado, né, e que a gente às vezes não se dá conta, né? Ninguém vai lá virar as chavinhas, escolher a cor lá debaixo da ponte, em uma casinha ou algo assim, né? Tudo feito remotamente, e o efeito a gente vê por aí. Né? Bem, já que a gente está falando então de automação de casa, né? A gente tem coisas que podem fazer parte, né, das casas com dispositivos de IoT também, que são, por exemplo, pequenas estufas, onde você pode cultivar, né, plantas, ou mesmo ter ali a sua mini horta, né, seria o caso de uma hidroponia inteligente, ou uma coisa assim, em que os sensores podem verificar o nível de umidade, temperatura, até mesmo qualidade da água, pH da água, e coisas que estão relacionadas, e podem, então, fazer a correção disso, ou mesmo mandar alertas, né, por meio dos dispositivos, para que os responsáveis, então, façam a correção desse ambiente, para que você tenha um resultado melhor aí daquilo que você esteja cultivando, tá? Então, são aplicações IoT também, que já estão aparecendo, e eu digo doméstico porque você já consegue comprar kits desse facilmente por aí, né? Então, são coisas que já estão fazendo parte da nossa vida. Ainda no segmento de casa, nós temos aqui um desenho, né, na verdade aqui não é uma foto, um desenho de coisas que você pode controlar na sua casa, né, remotamente, que fariam parte também de dispositivos de IoT, né. Então ali a gente vê a fechadura na porta, a gente vê um aspirador, né, desses aspiradores que já fazem os robozinhos, né, tem ali um sistema de entretenimento, né, de som, televisão, tem ali também no vaso, né, um pontinho vermelho, um pontinho azul, aliás, que significa ali que está sendo controlado alguma coisa em relação àquela planta. Ali na cozinha também tem alguns pontos de atuação. Então, são várias coisas que dentro de uma residência podem estar sendo controladas por dispositivos desse tipo, e cada vez mais, né, esses dispositivos se integram, então,
aos assistentes, né, como a Alexa e o Google Nest, para que você possa fazer, então, os seus comandos por voz e não apenas pelo telefone. Ah, mas o comando pelo telefone vai morrer? Não, né, é só uma outra alternativa. Você está ali, você pode falar por voz, é mais fácil e direto do que você dar o comando por meio da telinha. Mas e se você estiver longe e quiser que a cafeteira comece a funcionar, ou se você estiver chegando e quer que o seu ambiente já esteja com a temperatura adequada, aí você vai para o telefone que se conecta com os aparelhos. Então aí você não vai estar presente lá para dar a ordem para o assistente pessoal, então você faz isso pelo telefone. Nessa outra imagem também, mesma coisa, né, de automação residencial, ali tem questões de controle de forno, de ventilação, de temperatura de forno de micro-ondas ou forno convencional, mesma questão de iluminação. Então, são aplicações também que você pode ter, e a tendência é que os nossos eletrodomésticos, né, tenham cada vez mais a capacidade de comunicação. Então, a gente deve ter aí uma nova geração de geladeiras que ajudam a controlar o estoque ou o vencimento dos alimentos que estão dentro dela, né. Hoje, as geladeiras já têm uma inteligência, né, já são dispositivos inteligentes, mas eles não são IoT, eles não estão ainda conectados na internet. Então, minha geladeira aqui, por exemplo, ela tem um dispositivo lá que aprende qual é a forma de utilização da geladeira, e a partir daí ela regula os ciclos de refrigeração de acordo com essa utilização. Então, ela sabe que, sei lá, depois da meia-noite até o dia seguinte, às 7 da manhã, ninguém vai mexer na geladeira, então ela reduz, né, o ciclo de refrigeração para economizar energia. Daí ela sabe que do tempo todo que ela está aqui na minha casa, das 7 às 9 da manhã, tem muito uso. Então ela aumenta a potência do motor das 7 às 9, porque vai ter muita abertura e fechamento da porta, e provavelmente o frio vai escapar. Daí depois das 9, sossega, e ela baixa de novo o motor. Tudo isso ela vai aprendendo e guardando na memória a informação, né? Mas ela não está ligada ainda na rede. O próximo passo é ligar isso na rede e eu poder controlar a geladeira de longe, ter lá os meus relatórios de utilização. Imagina se eu quero saber se alguém aqui em casa assalta a geladeira de madrugada, eu tenho lá um relatório dizendo que a geladeira abriu lá às 3:30 da manhã, e eu vou saber que algum ratinho está indo lá na geladeira de noite. Existe alguma solução, Luiz, de um catálogo do que tem na geladeira? Se eu comprei 5 latinhas de água tônica, tá lá, e um estoque, assim, para gerar uma lista de compra automatizada e um controle de consumo? Ideias já existem, né? Esses aparelhos não são comerciais ainda. Se existe isso, é de algumas marcas muito específicas, né? Muito top, nessas coisas que você encomenda lá a seu projeto de cozinha inteiro e vem isso junto, mas ela não é uma coisa que você encontra aí nas boas casas tão comercialmente ainda competindo com as geladeiras comuns, né? Mas é uma questão de tempo. Colocar isso lá e alimentar essa informação dentro de um controle que você já usa. Eu, pelo menos, uso o Keep para fazer lista de compras, né? E o Keep já é uma lista compartilhada. Então, qualquer um que lembrar, que faz parte dessa lista, que lembrar de algum item, que vê que está faltando, adiciona na lista, e ela é uma lista comum para quem for no supermercado primeiro, né? E imagina, agora integrar esse Keep na geladeira. Na hora que eu dou o tique lá, né, que eu comprei, eu dou um tique de que entrou na minha geladeira. E na hora que saiu, eu tenho que atualizar isso. Ele pode, a partir daí, gerar estoque mínimo, né? Olha, você está ali abaixo de tantas unidades naquele item que você consome bastante, está na hora de comprar, né? E quer ir um passo além? Já dispara a ordem de compra, né? Faz ali a compra. Imagina, até um leitor, se pudesse ter, né, do próprio leitor de código de barra do produto, né? Lê o leitor, você não precisa dar baixa que você tirou, mas quando você tira, automaticamente o próprio software já dá baixa e já gera o pedido para quem tem restaurante, né? Ou para casa que tem muita gente. Faz diferença também, né? E é um super controle de o que tem na geladeira, o que vai estragar. Uhum.
Isso são coisas que, se você olhar o custo do dispositivo, ele não é alto, né? Um leitor de código de barra é uma coisa muito simples, muito barata para você comprar e colocar acoplado ali na porta da geladeira. Passou ali por ele, fez lá o barulhinho que leu, pronto, baixou o estoque. Né? Então, da mesma forma, na entrada ou na saída, você coloca ele ali e rapidamente você tem o controle do que está acontecendo na sua geladeira. Né? Então, você pode ter isso para outros eletrodomésticos também e controlar cada vez mais aí a sua casa dessa forma. Tá? Então, são esses os exemplos aí de dispositivos que nós temos nesse tipo. Open door. Door open. Radio on. Playing radio. Lights. Lights on. Protein shake. Making protein shake. New York. Loading New York. Set speed. 4. 4. 6. 6. 16. 4. Okay, 16. 4. Correction. 16. Oh, hey, Bianca. Good luck. Then I was too young. 9, down. Lights down. Only 16. Only 16. 4. And from one classic to another, this is Summer of 69. 69. Muito bom. Deu para ouvir o som, Luiz? Deu sim. Muito sim. bom. Simplicidade às vezes é mais, né? Mas isso aí dá um bom exemplo, né, de como a gente pode ter automação nas nossas residências, né? Então, você vê que ali está todas as coisas que ele vai fazendo, né, desde o Open Door, a hora que ele entrou ali na academia, né, todo o resto ali é feito por comando de voz, né? Que, claro, está sujeito ali às suas interferências, né? Mas quem tem Alexa que sabe, né? Exatamente. Então tem uma brincadeira ali, mas eu acho que ilustra bem aí o que a gente está dizendo sobre até onde podem chegar aí os dispositivos de IoT nas nossas casas, tá? Bem, nesse a gente tem algumas imagens mais para a área médica, né? A utilização de vestíveis também, mas voltado mais para a área médica, né? Então, quem fez já algum acompanhamento de ritmo cardíaco, né, por um aparelho chamado Holter, sabe que você tem que ficar ali com aquele negócio pendurado na cintura ali, com os eletrodos, e durante um dia inteiro você faz ali o acompanhamento, né, o aparelho vai registrando as suas informações, e depois o aparelho, então, descarrega essas informações em algum lugar, né? Você vai lá, retira o aparelho, instala, e no dia seguinte você volta lá, entrega o aparelho, e eles vão fazer a leitura das informações, né? Processo um pouco chato, né? E que depende, então, dessa carga e descarga das informações meio que manualmente, né? Se você tem um dispositivo IoT para fazer isso, ali você pode, então, ter a leitura imediata de tudo que está acontecendo durante a ocorrência, não precisa esperar o dia seguinte, enfim, você tem um monitoramento muito mais preciso, né? E pegando essa mesma ideia do Holter, né, você pode levar isso para dentro de um ambiente hospitalar, onde o paciente tem lá todos seus sinais vitais, né, sendo monitorados à distância. Então, o médico pode ter ali um aplicativo em que ele tem lá 100 pacientes, 200 pacientes sendo monitorados em tempo real, e quando algum deles apresentar alguma instabilidade, acende ali um alerta para o médico. Então, tudo isso pode funcionar ali como um dispositivo IoT bastante interessante e que está cada vez mais comum, né, nessa área médica hospitalar também, os dispositivos de IoT. Demais, realmente. Uhum. Aqui é uma aplicação mais de hotelaria, né, que pegando essa onda, né, da automação residencial, só que agora aplicada a um quarto de hotel, né? Então, a pessoa pode, então, fazer todo o controle, né, do seu espaço ali, cortina, iluminação, banho, temperatura, música ambiente, enfim, todas as commodities, aliás,
nossa, fugiu o nome aqui, amenities, isso. Todas as amenities que ele tem por meio de um tablet, por meio de um dispositivo que se conecta pela rede. Digno, Luiz, você chegar no hotel e já preparar o banho, deixar na temperatura que você gosta. Né? Então você chega lá, quando você faz o seu check-in, você recebe o seu tablet e um manualzinho de instruções, aqui você faz assim, 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 e você programa ali o seu ambiente da forma como você quer. E pode até ter memória, né? Como você disse antes. O hotel pode até guardar, né? Ou as preferências de cada hóspede. Exatamente. Só programa uma vez e depois, quando você volta, você tem o quarto exatamente do jeito que você gosta. Exatamente. Eu trabalhei uma época em Santa Catarina e eu ia para lá toda semana, né? Ia lá pela segunda ou terça, ficava o restante da semana. E quando eu chegava no hotel, que era sempre o mesmo, né? E a pessoa já falava assim: boa noite, seu Luiz, o quarto de sempre, né? Ele já sabia do que eu gostava, né? Do quarto não fumante e tal. Então ele já tinha um relacionamento, né? Agora você imagina o quarto de sempre acoplado a um dispositivo desse que já tem ali todo o seu ambiente preparado, tá? Perfeito. Então, a hotelaria também está se servindo desse tipo de recurso para trazer mais aí um diferencial para os seus serviços. Bem, ampliando agora a nossa atuação, né, nós vamos um passo além falando sobre automação de veículos, né, que os veículos autônomos, eles não só são tomadores de decisão daquilo que eles têm que fazer, como eles são conversadores com os outros veículos, né? Uma das maiores vantagens no veículo autônomo é que ele tem a capacidade de conversar com os outros veículos. Então, a ocorrência de colisões deve ser muito menor, porque ele conhece, né, o que está acontecendo ao redor dele. Então, se ele vai mudar de faixa para fazer uma ultrapassagem, por exemplo, ele sabe que tem outro veículo vindo atrás em maior velocidade, que ele não deve, então, fazer aquela troca de faixa sem que o outro veículo tenha passado por ele. Se ele vai se aproximar de um cruzamento e vem outro veículo andando rápido e em rota de colisão, ele vai perceber nessa conversa com o outro veículo. Se um veículo à frente, né, talvez depois de uma curva, está parado, ele vai ter essa informação do outro veículo parado, já vai reduzir a sua velocidade antes de ter o campo visual. Então, tudo isso é uma grande vantagem dos veículos autônomos e o IoT está presente, então, nesse momento, né? Na esquerda, você deve estar se perguntando assim, bom, e esse caminhão gigante que está aí, né? É uma casa, né, parece. Parece uma casa, né? Então, pneu do negócio. Eu deixei essa foto que tem a imagem do trabalhador ali, né, do lado, para ter ideia da dimensão, realmente, de como são grandes esses veículos, né, que eles servem para mineração, normalmente são aplicados, então, na mineração, e eles são veículos totalmente monitorados à distância. Então, a pressão do pneu, a pressão do óleo, a temperatura, o momento de parada para manutenção, quanto ele está carregando de peso, se está excedendo o peso que ele pode carregar ou não, quanto de combustível tem, quanto de consumo ele está fazendo, tudo pode ser monitorado à distância. Então, esses veículos têm já esse sistema de monitoramento, porque são veículos muito caros, né, são de custo muito alto, e é muito importante que você mantenha ele funcionando o maior tempo possível, né, para justificar o seu investimento e com todas as funcionalidades ok, né, e o tempo de vida também mais elevado, e isso você consegue, então, com esse monitoramento permanente com dispositivos de IoT. Aí também, né, uma aplicação de IoT para o caminhão, né, um caminhão de entregas, que tem também a parte de segurança, né, então ele tem câmeras frontais, traseiras, além das informações que eu comentei sobre o caminhão anterior, né, de funcionalidades, né, pressão de freio, pressão de pneu, temperatura, óleo de motor, etc., ele tem também as funcionalidades da carga, né, de controle da carga, abertura e fechamento do baú, e câmeras de monitoramento também, né? Então, são dispositivos de IoT que estão presentes aí no monitoramento de frotas, também aí no nosso dia a dia. Esse aí é um vídeo, eu acho que vale a pena também colocar, sobre um armazém de entregas.
Cara, que legal, hein? Sabe que eu me lembrei, Luiz, há um tempo atrás eu fui visitar a Globo no Rio, que a gente estava fazendo umas palestras lá, e eles me levaram para conhecer o arquivo deles, né? De todos os programas do Taquilo. Eu falei, gente, isso aqui devia ser patrimônio histórico do Brasil, né? Porque tem a história da TV, desde quando começou a TV, tá tudo lá. E aí eles têm um sistema assim. Que você vai fazer, você é jornalista e vai fazer uma matéria sobre a Avenida Paulista. Aí você vai tem um operador lá, uma pessoa, um homem, que você chega lá e você fala, eu queria todos os vídeos que mostrassem a Avenida Paulista do ano, 1800 para frente. Sei lá, desde quando a Avenida Paulista existe. E daí o cara vai lá, digita no computador a descrição daquilo que a pessoa está buscando, o computador identifica todas as fitas que estão lá arquivadas num arquivo suspenso, ele identifica, você clica lá, ele te dá um detalhe maior e uma prévia do que tem naquela fita, aí você fala, eu quero essa, ele digita, o robozinho vai lá, o stand, porque ele tá todo, o estoque é daquele móvel, né, são fitas, assim, que nem sei qual é a tecnologia da própria, vem numa caixinha, né, não sei o que tem exatamente. É uma fita digital. Eu acho que entendi que era uma fita digital, ele fica na caixinha, fica todo encaixado em prateleiras, as prateleiras andam, então o espaço, né, uma grudadinha na outra, quando você fala para o robô qual você quer, a prateleira abre, o robô vai lá, pega por ímã, volta, e aí quando você pega a fita para levar, essa fita, ela tem um código que quando você passa, a Globo rastreia com que funcionário essa fita tá, e quando você vai devolver. E na hora de devolver é a mesma coisa. Código de barra é rastreado, você põe dentro da caixinha do robô e o próprio robô devolve no lugar. É um negócio incrível, incrível, incrível. É verdade, esse é um sistema muito bom e ele não é tão novo assim, já implementado já há um bom tempo, né? Que a gente tem aí na onda dos GEDs, né, o gerenciamento eletrônico de documentos, que as empresas fazem justamente para ter acesso a essas informações, mas poucas empresas têm esse acervo de imagens, como uma televisão tem, né, e a Globo, então, fez uma grande inovação, contratando esse sistema e desenvolvendo esse sistema robotizado para fazer a carga desses arquivos, e realmente é um negócio muito legal, e funciona muito bem estruturado. Eu nunca tinha visto, assim, de perto, uma coisa dessas funcionando de uma forma tão... Cara, é lindo. É lindo. Em 5 minutos você tem tudo que você precisa. Um catálogo absurdamente bom, ao alcance e quase que a prova de erro, né? Sim, realmente é muito bom. Bem, esse próximo, acho que a gente não precisa passar, a gente já está chegando aqui no nosso tempo, mas ele é um outro exemplo de armazéns também, que utilizam, então, robôs para fazer, então, a destinação correta das coisas, né, fazer a separação e vai, então, montando. Você viu que no exemplo que a gente mostrou anteriormente, né, as caixas ficam embaixo e os robôs estão por cima, né, eles estão se movimentando em cima. É interessante verificar, né, centenas de robôs atuando ao mesmo tempo, todos eles conectados entre si, né, para saber evitar, então, as colisões, e chega a uma velocidade de 4 metros por segundo. Né? Então, são bem rápidos para fazer essas atividades, e esse outro vídeo que está agora na imagem, né, ele fala sobre um método talvez mais tradicional, que o robô levanta esse armário e caminha com ele, né, essa prateleira, esse conjunto de prateleiras, ele levanta a prateleira e caminha, mas também da mesma forma conectados os robôs entre si e com uma rede, para fazer o gerenciamento de espaços e não
evitando então aí todas as colisões, tá? Então, está sendo muito utilizado aí nos grandes centros de distribuição, né, de AliExpress, de Amazon e os grandes players aí do mercado, utilizando cada vez mais sistemas IoT como esse para fazer a separação nos seus centros de distribuição. Bem, na próxima imagem a gente fala de uma aplicação corporativa, que seria, por exemplo, o IoT para gerenciamento de servidores. Então, você tem lá dentro de um espaço, né, um data center, centenas, às vezes milhares de servidores, como a gente mostrou lá na hora que falamos da mineração dos bitcoins, né, lembra aquela imagem do, né, perder de vista lá aqueles servidores, né? Você imagina que esses servidores todos geram muito calor, né? Então, cada um deles ali gerando a parcelinha de calor acaba superaquecendo o seu ambiente e prejudicando o funcionamento dos próprios aparelhos. Então, você pode ter sensores IoT conectados nos aparelhos que vão, então, fazer o controle e monitoramento de temperatura e outros itens, como umidade ou qualquer coisa que, mesmo detecção de incêndios, coisas desse tipo, podem ser feitas remotamente com dispositivos de IoT, né? E na sequência da imagem a gente fala então de dispositivos como esse que está no meio, né, que você consegue monitorar então uma série de informações da sua rede ou do seu ambiente, e a antena ali, né, fica então caracterizando bem que ele está se conectando à internet, e à direita uma câmera IP, né, que são as câmeras que nós temos hoje em dia disponíveis já para monitoramento de ambientes internos, externos, seja o que for, que são câmeras inteligentes que, inclusive, uma vez conectadas a uma base de inteligência artificial, são capazes de verificar se um movimento que ocorreu é suspeito ou não. Então, ela tem ali uma capacidade de verificação que não precisa a câmera estar ali numa sala, quer dizer, a imagem da câmera numa sala, né, aquela coisa que a gente vê de uma pessoa assistindo lá dezenas de monitores, olhando para os monitores, às vezes dormindo ou fazendo outra coisa qualquer, mas não olhando para os monitores, e as coisas acontecendo e a pessoa não está percebendo o que está acontecendo, né? Ao contrário disso, essas câmeras têm como registrar um padrão, e qualquer coisa que sair do padrão, ela aí sim emite o alerta para que o sistema de segurança entre em ação. Então, é um plus, né, que se coloca na câmera. Ela não vai ligada por fios, ela vai ligada pela internet, e junto com isso, ligada também a um sistema de inteligência artificial para complementar as suas atividades. Aí o famoso edifício inteligente, né, que você tem aí possibilidade de monitoramento, como você já bem descreveu lá na Full Sail, no escritório da Full Sail que você comentou anteriormente, né, que você tinha ali toda uma programação de ambientação. E aqui a gente pode considerar, então, toda a parte de automação de temperatura, então, em que momento está, em que local está batendo o sol nesse edifício, né? Está do lado esquerdo, então, fecha ali as persianas do lado esquerdo e abre as persianas do lado direito, onde já não tem tanta luz, né? Então, faz um aproveitamento da luz, faz um aproveitamento do calor, né, tanto para evitar calor excessivo, quanto para aproveitar melhor o calor no momento de clima mais frio. Você tem ali a automação de consumo de água, consumo de energia, apagar as luzes dos ambientes onde não tem ninguém trabalhando, programação de elevadores, parte de segurança de acesso, horários de trabalho dos trabalhadores do edifício, sistemas de detecção de incêndio, o monitoramento por câmeras, enfim, tudo que você imaginar que existe de controle dentro de um edifício, você pode considerar equipamentos de IoT para gerenciá-los, tá? E também na onda, né, de cidades inteligentes, né, essa é uma foto de um sistema de monitoramento da cidade do Rio de Janeiro, né, da Prefeitura do Rio, em que diversos sistemas são monitorados por essa central, não apenas as imagens que aparecem nesses monitores, que normalmente são imagens de trânsito, mas também funcionamento de estações de água, de bombeamento, de esgoto, de energia elétrica, de semáforos, tudo isso está sob controle desse sistema. As câmeras de segurança também, são centenas de câmeras de segurança espalhadas pela cidade,
que tem, né, foi feito esse sistema todo antes das Olimpíadas ou Copa, não lembro o que veio primeiro, mas foi esses grandes projetos. Acho que veio a Copa primeiro, depois as Olimpíadas, né? E então foi feito esse projeto justamente para ajudar nesse grande evento, né, ou nesses dois grandes eventos, e a partir daí a cidade se beneficiou desse projeto como um todo. Então é um projeto muito legal, que permite também um monitoramento bem completo de várias características aí de gestão da cidade. Né? Que legal. E aí o último slide que eu trouxe para a gente ver fala sobre agricultura, né? Então a gente pode aplicar também o IoT na agricultura, não só ali na sua pequena horta, né, na sua hidroponia caseira, mas usar de verdade, né, em grandes culturas para medir ali diversas características sobre o solo, sobre a temperatura, sobre a umidade, sobre características do solo, nutrientes no solo, né? Quanto ele está ácido ou não, enfim, todas as características que precisa ter para você garantir o melhor resultado da sua cultura. Então, hoje as fazendas estão utilizando, né, dispositivos IoT para monitorar em tempo real todas as características aí das suas plantações e ter ali os relatórios de acompanhamento de gestão dessas culturas. E é isso. Caramba, hein, Luiz? Eu acho que uma conversa legal realmente é a gente falar de segurança de informação e como que todas essas informações que nos ajudam, mas que também rastreiam todos os nossos hábitos, onde elas ficam guardadas, quem tem direito a acessar essas informações, porque imagina, né, só pensando nos wearables da área de medicina, o que esses equipamentos têm de informação sobre nossa condição física, doenças, cara, tudo, né? Quem guarda isso, quem é dono disso, como isso pode ser usado para o bem e para o mal. E um assunto também muito interessante que eu vi no mês passado, no meu Master na Full Sail em Digital Marketing, era a coisa do monitoramento, tinha a ver com segurança de dados, mas o tema era monitoramento de funcionários, e o tanto que os funcionários podem ser monitorados no trabalho, desde GPS no celular até configuração de computador, o que eles estão fazendo, né? Como é que esses e-mails são monitorados, são tagueados. Então, acho que a gente estava falando de falar de segurança cibernética na próxima, eu acho que tem tudo a ver, porque se a gente parar para pensar na quantidade de informação que todos esses aparelhos têm sobre as nossas preferências em casa, no hotel, na empresa, tudo isso, né? Informação é ouro a quem pertence esse ouro. Acho que tem que a gente falar sobre isso e entender melhor esse mercado também. Legal. Então, a gente fica combinado para a próxima live a gente falar sobre cybersecurity. Fechadíssimo. Muito obrigada, Luiz. Demais. Dá vontade de usar tudo e dá medo de usar tudo. Eu não sei se foi você que falou, alguém que me contou. Eu sempre falei que se tivesse uma forma de implantar o celular num chipzinho assim subcutâneo, eu teria. Porque, cara, onde você tá monitorado, tá tudo bem, né? Mas eu acho que quanto mais a gente depende, né, dessas tecnologias todas, a gente acaba se tornando um pouco refém disso tudo, né? Então é importante falar sobre a segurança das informações, sobre onde elas estão armazenadas, o que nós podemos fazer para evitar o máximo possível, né, esse tipo de ocorrência, porque ele vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. Entender o risco que a gente corre, né? Entender o risco que isso traz e os benefícios, né, e ponderar aí o que vale a pena. Beleza, Luiz, muito obrigada. Vamos falar de segurança cibernética. Valeu, Luiz, um beijo enorme para você. Valeu, gente. Obrigado, Carol. Beijo. Beijo, tchau, tchau.